paz do Senhor Jesus. Gente, estou vindo aqui hoje para falar para vocês como Deus fez uma grande obra na minha vida e como eu fui atraída até Jesus, né? Antes de tudo, inscreva-se, ativa o sininho, receba as notificações, fique comigo. Gente, na verdade eu fui criada em berço evangélico, né? Eu quero começar pelo começo. E eu tô tentando olhar para essa câmera e vou olhar, gente. Mas na minha infância eu cresci no meio cristão, evangélico, Assembleia de Deus, né? Não estou aqui defendendo placa, mas é o lugar de onde eu sou, foi nesse lugar que eu cresci, que minha mãe me levava para o círculo de oração, os cultos infantis, né? Na verdade eu cresci na igreja e isso fez parte da minha infância. Só que aí chegou uma certa idade da minha vida que eu não quis mais servir a Deus, né? Na adolescência, colégio, envolvimento com pessoas do mundo, eu não quis mais servir a Deus e me afastei um pouco do Senhor, né? E eu quero dizer a você que é muito difícil a vida daquele que se afasta de Deus, que conhece a verdade e aí se afasta do Senhor para trilhar outros caminhos. E eu sempre lembrava dos louvores, eu sempre lembrava da minha infância, eu sempre lembrava do círculo de oração, né? No que eu ficava ali com minha mãe, em que eu cresci vendo, né? As irmãs orando, Deus falando, e Deus muitas vezes falou comigo na infância, dos grandes congressos em que Deus derramou do seu espírito. E aí eu me afastei na adolescência para a juventude e passei por momentos muito difíceis longe de Deus. Porque nós, quando estamos longe de Deus, nós passamos por momentos extremamente difíceis. Não é que nós, quando estamos com Jesus, não passamos. Passamos sim, mas há uma diferença. Com Jesus nós temos uma segurança. Nós temos um Deus que está ao nosso lado, que nos dá livramento, que trabalha por nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos conforta, nos leva a crer ainda mais que Deus nos dará a vitória. Mas quando o homem ele se afasta de Deus, ele passa a ter uma cegueira espiritual, ele não consegue enxergar espiritualmente. Aquele que está distante de Deus, ele não tem visão. E eu estou falando não por experiência de outras pessoas. Eu estou falando a partir da minha experiência sem Deus. Eu digo a você que eu sou uma pessoa um pouco experiente da vida, pelas experiências que eu já passei na vida, apesar de jovem. E eu digo a você que nenhum afastado do caminho do Senhor, ele está ali porque quer, pelo menos a grande maioria. Na verdade, muitos desejam retornar, né? Muitos desejam retornar, mas não tem força. Está preso, está cego espiritualmente e está pagando preço pelas suas decisões. E eu paguei um preço muito alto. Eu lembro que certo dia eu estava em uma festa e ali eu percebi o quanto eu estava vazia, o quanto eu estava triste, o quanto eu não queria estar ali. E ali eu fiz um pedido a Deus, era madrugada, eram as 4 horas da manhã, ainda era escuro. E ali eu falei com Deus, eu chego a querer me emocionar, porque eu tenho a certeza, glória a Deus, de que Deus existe. Eu tenho a certeza de que Deus é real, ainda que o diabo ele venha me açoitar, me afrontar, querer dizer que Deus não é real, o que ele fez na minha vida, de onde ele me tirou, eu já tenho a certeza que Jesus é real, que ele morreu na cruz por mim e que ele fez uma grande obra. Não é por ouvir falar, mas é de conhecer. E ali eram 4 horas da manhã e eu fiz uma oração a Deus. Dentro de mim, dentro da minha alma, eu falei com Deus. Eu disse, Deus, os crentes, eu disse desse jeito, os crentes, Senhor, eles estão essa hora dormindo o sono do justo. Eu quis dizer isso, né? Eu estou dizendo hoje com minhas palavras polidas de quem hoje conhece a Deus, mas nesse tempo eu não conhecia. Eu usei outras palavras. Estão dormindo, estão em paz e eu estou aqui, Senhor, nessa festa. 4 horas da manhã, escuro ainda, estamos aqui
E eu não estou feliz por estar aqui, mas eu não tenho força de retornar para a tua casa. E eu fiz aquela oração dentro do meu coração, falei com Deus e retornei para minha casa. O tempo passou, Deus me deu muitos livramentos de morte. Por muitas vezes Deus fechou a minha sepultura, né? Por muitas vezes, certo dia, em um assalto, um homem foi assaltar um namorado meu e ele apertava o gatilho da arma para atirar em nós e a arma travou, né? E ali Deus nos deu, né, um grande livramento. E eu entendia que era Deus. Eu entendia que era a mão de Deus, mas eu não tinha força. Até que, devido a tanto sofrimento, enfermidade, uma gravidez muito enferma, né? Eu já tenho um filho de 20 anos, isso faz 20 anos já. Eu disse, Deus, o que é que eu vou fazer? E ali eu comecei a voltar a frequentar a igreja, mas eu não tinha força de quê? De me decidir para Deus, de voltar, de congregar, de me render a Deus, porque eu tinha consciência de que no dia que eu levantasse a minha mão, eu tinha que ter uma responsabilidade de abandonar o pecado, de abandonar tudo que eu gostava para seguir a Deus, né? Houve um dia que eu conversando com minha mãe disse assim para mim, por que você não abandona tudo e vem para Jesus? Eu disse para ela, eu não posso lhe prometer isso, porque eu posso não cumprir e eu não quero voltar para a igreja para não ser crente de verdade. Se eu voltar, eu quero ser crente de verdade. Eu quero conhecer a Deus de verdade. E aconteceram muitas coisas na minha vida, eu fiquei com depressão, uma depressão profunda, mas mesmo assim eu lutava contra essa tristeza, contra essa angústia, contra essa dor na minha alma. E um dia eu ia passando, eu vi uma mulher sentada na beira da estrada e Deus falou ao meu coração, mesmo eu afastada, Deus falou ao meu coração e disse assim para mim, vai até a casa dela e pede para ela orar em você. E fazia pouco tempo que eu tinha me voltado, mas eu não tinha firmeza. Eu cheguei a voltar a ir para algumas festas, eu cheguei a beber, eu cheguei a cair, né? Mas sempre ia na igreja, mas eu não conseguia pelas minhas forças. E ali houve um dia que eu fui na casa dela e pedi para ela orar por mim. Uma mulher muito usada por Deus, orou. E Deus falou comigo, me deu um abraço, entregou o que Deus queria falar comigo, que eu seria um instrumento de Deus, que Deus ia me usar grandemente. E eu não entendia muito o que Deus estava falando. Eu fico emocionada porque foi algo muito lindo que Deus fez na minha vida. E eu tinha que vir aqui no canal um dia contar a minha história, né? Essa experiência que eu passei. E ali eu saí dali fortalecida, compreendendo o que Deus queria na minha vida. E teve um dia que antes de dormir eu disse assim para Deus, Deus, eu não consigo me libertar do mundo, do pecado, da vontade de sair. O Senhor sabe que eu gosto de festa. O Senhor sabe do que eu gosto. E o interessante é que eu fui dormir. E quando eu acordei, eu acordei leve. É como se Deus tivesse tirado o peso de 1000 quilos da minha vida. Eu entendo que ali foi uma grande libertação que o Senhor fez naquele dia. O Senhor fez uma obra tão linda, tão grande, aleluia, porque Ele é grande, né? Talvez você esteja orando por alguém e você diga assim no seu interior, Deus não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que Deus dá jeito ao que não tem jeito, porque Ele deu jeito a mim, né? Eu era irredutível, eu era só Jesus. Mas o Senhor arrancou aquele peso e eu passei a me firmar no Evangelho, passei a buscar a Deus, passei a orar, passei a ler a Bíblia. Depois Deus começou a aperfeiçoar o dom, né, da palavra na minha vida. Eu comecei a pregar em rádios, depois pregava em presídios, pregava no meio da rua, né? Eu não comecei pregando em púlpitos, eu não comecei pregando em YouTube, eu comecei pregando em presídios, nas ruas e nas rádios. E aí Deus fez uma grande obra e quando Jesus me batizou no Espírito Santo, eu estava em uma vigília e eu disse para Deus, Senhor, o Senhor pode me batizar, nem que eu seja a última de hoje, dentre os que o Senhor vai batizar, porque eu sei que o Senhor vai batizar. Naquele tempo buscava-se muito o reino de Deus, né?
buscava-se muito as coisas espirituais. E eu lembro que pela manhã, já amanhecendo o dia, eu fui batizada e eu fui a última a ser batizada. E foi uma coisa linda. Deus me tomou em cânticos espirituais, em variedades de línguas. E foi uma coisa assim muito tremenda que Deus fez na minha vida. A partir do momento que eu comecei a buscar a Deus, a buscar dessa fonte, a querer ser curada da tristeza, da depressão, daquilo que assolava a minha alma. E Jesus me curou, né? Jesus me curou, Jesus me libertou. Jesus me tirou daquele charco de lodo que eu vivia envolvida. O Senhor me arrancou e foi para a glória dele. E ali o Senhor deu uma virada tão grande na minha vida. Eu me formei, eu terminei mestrado, eu fiz muitas coisas. E isso já faz muitos anos, mas eu tinha que vir aqui contar para vocês e dizer que por trás de alguém sempre existe uma história. E se você me perguntar assim, já passou por muitas coisas estando com Deus? Sim, muitas coisas. Eu fui desenganada pela medicina, mas o Senhor me deu vida. O Senhor tem me ajudado, o Senhor tem estendido as mãos, tem me dado livramentos, né? O Senhor tem multiplicado, o Senhor tem feito tantas coisas. Vale a pena buscar a esse Deus, a esse Senhor tremendo, a esse Deus maravilhoso. E o Senhor me batizou e passou a me usar e cumpriu a sua palavra, a promessa que ele fez na minha vida, uma promessa grandiosa, uma promessa tremenda ele fez na minha vida e ele cumpriu a sua promessa. Então é isso, é por causa disso que eu estou aqui. Então, às vezes, as lutas vêm para desanimar, para querer fazer parar, mas ele me atraiu para a sua presença. Eu fui atraída pela presença dele no momento difícil da minha vida, em um momento de depressão, em um momento de angústia, em um momento de escuridão, em que eu não via saída, eu só via dor, eu só via angústia, eu só via desespero, eu só via um buraco negro que me puxava, né, para aquele lugar. Mas eu quero dizer a você que a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que eu passei a conhecer de verdade a Deus, não de ouvir falar, mas de ter a experiência com Ele, eu pude passar pelo processo da libertação e pude passar a ter motivo para viver, motivo para cantar, motivo para avançar, né? E nesses quase 20 anos, o Senhor tem feito coisas tremendas na minha vida. Ele disse que ia me fazer uma pregadora da palavra. Ainda eu nova convertida, Deus mostrou para minha irmã, eu em cima de um púlpito e um martelo na minha mão. E Deus disse que era o ministério da palavra que o Senhor estava me dando. E eu fiquei assim, sem entender naquele momento. E hoje eu vejo o cumprimento da palavra. O cumprimento daquilo que Deus falou está se cumprindo na minha vida. Não é fácil, não. Mas com Deus nós temos vitória. Com Deus nós temos liberdade. Com Deus nós temos alegria. Então você que está aí do outro lado ouvindo esse testemunho, que Deus alcance a sua vida, que Deus alcance a sua família. Quero dizer que muitas vezes o mal ele nos cerca para querer nos destruir, mas Deus ele é maior, ele nos dá livramento, ele nos dá escape. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Abençoe aquelas vidas que você pretende alcançar através da mensagem do Evangelho. É por isso que muitas vezes nós não entendemos que uma oração, que um aperto de mão, que um abraço pode mudar a vida de alguém. E Deus mudou a minha vida usando uma mulher que orava em mim, que Deus usava para mim, que fez uma diferença imensa na minha vida. Então, assim Deus quer fazer com você. Você não sabe, mas você tem frutos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Dá um like, comenta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.